E o Luciano Bertolino foi num tema interessante aqui pra gente falar. A defesa é uma peneira. O Cruzeiro tomou 3 gols aí no jogo treino contra o Botafogo, né? A gente pôde acompanhar. E tivemos 2 gols misteriosos, né? Sofridos contra o Pouso Alegre aí, que não foram cobertos ali. O Cruzeiro não mostrou e o Pouso Alegre também não divulgou. Mas pelo que a gente tem de informação, não foi o Cássio, tá, gente? Não vamos criticar o Cássio. Quem tomou o gol, inclusive, foi o Otávio. Parece que um gol com desvio, inclusive. Enfim, mas o Cruzeiro tomou 2 gols do Pouso Alegre e aqueles 3 contra o Botafogo. Preocupa? Segue preocupando, mesmo com uma possível entrada do Wallace na vaga do Romero? Acho que é um dos grandes pontos de atenção para o Leonardo Jardim. Logo quando ele chegou, claramente ele fez um movimento para tornar o Cruzeiro um pouco mais equilibrado, mais compacto, com mais capacidade na transição defensiva, mas até pelo pouco tempo de trabalho acabou que não foi visto uma melhora considerável, né? Agora com uma intertemporada acho que as coisas tendem a melhorar. Me preocupa mais por conta do que eu vi no Campeonato Mineiro. Acho que quando se fala de jogo-treino, pela dinâmica, pelas inúmeras mudanças, até mesmo falando desse último jogo-treino contra o Pouso Alegre, é importante ter um pouco mais de cuidado, né, quando se fala aí de times mesclados. Mas sim, acho que o grande problema hoje do Cruzeiro, que tem alguns problemas, mas precisa ser mais organizado defensivamente. Leonardo Jardim, por inúmeras vezes, já falou que tem falado com os jogadores a respeito de organização, tem buscado passar isso. Os próprios jogadores têm entendido, até vi no último conteúdo da TV Cruzeiro, o Lucas Silva falando que esse tempo tem sido muito importante para o Cruzeiro ser mais organizado. E eu acho que isso passa muito pela parte defensiva, onde o Cruzeiro tem dificuldades para proteger a área e principalmente de correr para trás, de fazer a transição defensiva. O Wallace pode melhorar? Claro que pode. É um jogador que parece estar melhor fisicamente e a gente sabe que com desenvoltura ele pode fazer melhor esse papel de duelar, de interceptar, de ocupar espaços do que o Lucas Romero, por exemplo. Mas é todo um sistema de jogo. Eu acho que até os jogadores de frente, os jogadores mais ofensivos, precisam atuar melhor. E tomara que a gente já veja no amistoso contra o Bragantino um Cruzeiro mais seguro, mais sólido defensivamente. Acho que um ponto que a gente precisa de analisar é a fala do Leonardo Jardim depois do jogo contra o Botafogo, que ele cita o problema nas transições. Então, é claro que a gente ainda precisa de ver muito mais, mas no que a gente para pensar talvez de defesa já posicionada, ele pode ter conseguido corrigir alguns problemas e está sofrendo mais nessa questão da transição. Mas o Caio tocou num ponto que é bem interessante, que é a questão do setor ofensivo também ajudar. O Samuel já trouxe em algumas oportunidades a informação de que o Leonardo Jardim quer um time onde todo mundo se comprometa na fase defensiva, e a gente até usou alguns exemplos semanas atrás, e acho que o principal deles assim no futebol de alto nível é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain teve 3 jogadores de nível estratosférico, que eram Messi, Neymar e Mbappé, mas defendia com 7, porque os 3 não defendiam. Hoje o PSG não tem esses 3 jogadores, mas tem um time muito mais comprometido defensivamente. E outros exemplos a gente consegue enxergar aí, equipes que pressionam muito, que usam dos atacantes na fase defensiva. E acho que aí entra até aquela questão que a gente estava falando do Wanderson. Ele não veio para ser um secretário de lateral, ele veio para ser um atacante, para criar e para ajudar ofensivamente. Mas sem a bola, e o Cruzeiro vai ficar sem a bola em vários momentos durante o campeonato, você precisa de ter atletas de frente com capacidade de ajudar sem ela. Então pressionar, fechar uma linha de passe. Acho que antes da gente focar essa lente só no sistema defensivo, nos 2 laterais, nos 2 zagueiros e no goleiro, é necessário olhar toda a estrutura. Então, setor de meio campo, proteção da área, não deixar essa bola estourar o tempo inteiro na linha defensiva e ter um Fabrício, um Bruno, um Jonathan Jesus no mano a mano, porque o mano a mano ele acaba sempre prejudicando o zagueiro. Um exemplo disso é o Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana. O João Marcelo às vezes saía para pressionar um jogador, como o Vidalba também estava no mano a mano, ele não podia fazer a cobertura e essa bola passava. Então é interessante que o Cruzeiro consiga colocar na cabeça desses jogadores que todo mundo tem que ajudar sem a bola. E aí o Leonardo Jardim é quem vai fazer isso, até para a gente poder entender
se é mesmo um problema relacionado às peças do sistema defensivo ali, da última linha mais precisamente, ou se é um problema muito mais coletivo, que a gente tem boas peças na defesa, mas que o coletivo acaba prejudicando. E assim, só pra gente lembrar, né, o Cruzeiro teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro em 2023, com Neres e Castan, 2 jogadores contestadíssimos. Uma prova de que sistema defensivo tem muito mais o aspecto coletivo envolvido do que propriamente a questão individual. E não era só Neres e Castan, né? O primeiro volante era o Jussa, tinha Machadão ali, Ramiro. Gente, o que aconteceu naquela montagem de time do Cruzeiro para aquela defesa funcionar daquela forma, sinceramente, viu? Há coisas que a gente não consegue explicar, digamos assim, de forma terrena, né? Só o sobrenatural explica. E quem foi o goleiro? Ele mesmo, para quem tem saudade, com seus bracinhos um pouco diminutos, que tá brilhando lá na Major League Soccer. E o Rodriguinho também, que é um jogador muito polivalente, né? Um cara que já foi ala direito, volante, meia direita, meia esquerda. Inclusive, pelo que a gente viu do material, né? O Rodriguinho entrou na vaga do Christian ainda no primeiro tempo da atividade. Parece que num primeiro momento ele ficou ali pelo lado direito, né? E depois pela esquerda, que teve até os momentos de destaque. E falando desse jogador, né? Eu acho que foi o principal nome desse último jogo treino do Cruzeiro. Fez gol, participou dos outros gols também. Acho que pode finalmente, né? A gente vê o Rodriguinho em campo, afinal ele mostrou boas coisas nos poucos minutos que teve, mas era a última opção de escolha dos treinadores. Seria talvez por ser um jogador menos conhecido, o Leonardo Jardim ainda não tinha trabalhado com ele, ou vocês acham que é realmente uma questão de que não estava rendendo bem no treino, que é sempre uma questão muito subjetiva? Eu acho que pode ser um pouco dos dois, e concordo com essa subjetividade, porque assim, tem muito atleta que rende no treino, ganha oportunidade nos jogos, e nos jogos ele acaba não desempenhando tão bem, né? O famoso leão de treino. E aí... Eu pensei no nome, você também pensou. Tá lá do outro lado do mundo. Não sejamos maldosos. Águas passadas. Mas assim, o Rodriguinho é um cara que tem potencial. Não acho que seja um super craque. O cara que vai entrar e vai assumir a responsabilidade nesse Cruzeiro. Mas é um jogador com capacidade de entrar e qualificar o coletivo. É um cara que, de novo, consegue ajudar o time quando não tem a bola. Quando tem a bola, tem características interessantes, finalização de média distância, vai para 1 contra 1, tem essa capacidade de criar jogadas através do cruzamento, e o Leonardo Jardim gosta muito disso, e chega na área. É até interessante, né, nos lances que foram disponibilizados do jogo contra o Pouso Alegre, que no gol do Rodriguinho a gente consegue escutar, não sei se é o auxiliar ou se é o próprio Leonardo Jardim gritando: área, Rodriguinho, área, e aí ele pisa na área e faz o gol. Então é um ponto interessante, é um jogador que tem essa versatilidade também, já jogou de ala, já jogou de lateral direito, já foi experimentado em contextos mais altos do futebol, né? Jogou Copa Libertadores, jogou Copa Sul-Americana com a América, jogou primeira divisão de Campeonato Brasileiro. Então a gente torce para que ele tenha oportunidades e que ele aproveite essas oportunidades. E aí que ele também se dedique, né, dentro dos treinamentos, já que o treinamento para muitos comandantes é a métrica principal, que ele passe a entender essa situação, se dedique mais, né, nos treinamentos, ou se ele já estava se dedicando, que essa dedicação seja mais valorizada com minutos dentro de campo. Quando a gente fala do Rodriguinho, a gente não quer apontar ele como a solução para os problemas do Cruzeiro, até porque ele não tem essa capacidade e principalmente não tem que ter essa responsabilidade. Mas é um jogador de qualidade que veio depois de uma grande Série B de Campeonato Brasileiro pelo América, principalmente no segundo turno, quando ele atuou pela ponta esquerda. O América não conseguiu o acesso, mas ele terminou muito bem. E aí veio ao Cruzeiro num bom momento, e nos poucos minutos que teve, mostrou características citadas inclusive aqui pelo Pedro, né? Essa questão de ser sempre vertical, corajoso. Contra o Tomé teve ali 15 minutos, mas já teve uma boa oportunidade de gol, faltou um pouquinho mais de capricho na finalização, mas construiu muito bem a jogada. Naquele jogo muito ruim contra o Democrata do Cruzeiro como um todo, ele consegue uma das poucas finalizações do Cruzeiro direcionadas ao gol no segundo tempo, até buscando fazer uma função diferente. E aí a gente tem visto ele sendo mais utilizado, pelo menos nessas atividades da intertemporada,
pelo que a gente viu, foi um grande destaque contra o Pouso Alegre, atuando em mais de uma posição, criando jogadas, fazendo gol, participou do lance do gol do Lucas Silva, né? Porque ele que começa a jogada, escora bem pro Gabigol chutar na trave e na sequência o Lucas faz o gol. Então a gente vê o Rodriguinho ganhando um pouco mais de confiança, parece também que tomou o suco, como disse o Emerson Araújo, porque tá um pouquinho mais forte. E eu tenho expectativa sim de que possa ser uma peça útil. Confesso que me incomodou em alguns momentos ver alguns jogadores recebendo tantos minutos e não rendendo em campo. E nisso o Rodriguinho ficando escanteado, principalmente o cenário de Campeonato Mineiro, onde era um cenário propício para ele ganhar mais confiança, para ele entender a responsabilidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Então agora espero que nesse momento mais importante ele possa ser muito útil ao Leonardo Jardim. E se tem um tipo de jogador que eu pelo menos gosto muito de ver no Cruzeiro, é jogador que gosta do Cruzeiro. O Rodriguinho, formado no clube, né, foi dispensado na base, depois voltou aí, a gente sabe inclusive que recusou ofertas até mais interessantes financeiramente para vir para o Cruzeiro. Esse é um cara que eu torço muito para ele dar certo, né? Inclusive as fotos que tem dele e do Kaique, né? Molequinhos ali na Toca da Raposa são sensacionais, assim. O Arthur também, né? O Arthur hoje no Bayer Leverkusen, jogou no América. Esse a gente perdeu, né? Perdeu. Tentou repatriar ainda, mas não colou, não deu certo. Mas fica a dica aí pro futuro, hein? O empréstimo do Fagner termina no final do ano, né? Então, assim, Arthur tá lá, mas tá jogando no Leverkusen agora, tá mais complicado.